Oi, gente, tudo bom? Então, hoje, nós vamos estudar numeral. Antes de nós entrarmos no conteúdo, antes de nós darmos início, ao conteúdo, eu quero aqui afirmar e frisar, mais uma vez, a importância que é ficar em casa. O número de pessoas sendo atingidas pela Covid-19, pelo coronavírus, só tende aumentado. Então, a importância de ficar em casa é muito grande, tanto por você, por sua saúde, como pelos demais. Tá? Então, fique em casa, gente. Por favor, fiquem em casa. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar numeral. O que é, Johnny? O que é professor numeral? O numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que eles ocupam numa determinada ordem. Vejam, ele vai quantificar, ou seja, numerar, ele vai identificar a quantidade, certo, dos seres, ele vai quantificar os seres, ou ele vai indicar também a posição que este ser ocupa em um determinado lugar, em uma determinada competição, em um determinado ambiente, tá? Então, quando apenas nomeia o número dos seres, o numeral ele é chamado de cardinal. Vamos lá. Cardinal. Numeral cardinal é o quê? É o numeral que nomeia o número dos seres. Ele somente vai nomear um número. 1, 3, 7 e assim sucessivamente, tá? Quando ele indica a ordem em que o ser ocupa, o numeral é determinado ordinal. Prestem atenção. Certo? Quando ele ocupa o lugar numa série, quando ele ocupa o lugar numa corrida, quando ele ocupa o lugar num determinado pódio, pode-se falar assim, ele é chamado de ordinal, tá? Então, primeiro, 17º, e assim sucessivamente. 50º, 100º, milésimo, certo? Então, só recapitulando, quando o numeral ele apenas nomeia o número dos seres, ele é chamado de numeral cardinal, certo? Quando ele indica a ordem que o ser ocupa, a ordem, quando ele indica a ordem de chegada, quando ele indica a posição, ele é um numeral ordinal, certo? Os numerais multiplicativos, eles exprimem aumentos proporcionais de quantidade, indicando os números que são múltiplos de outro. Vamos lá, prestem atenção. Os numerais multiplicativos, vejam. Os numerais multiplicativos, o nome já diz, multiplicativos, de multiplicação, tá? Ele vai aumentar, ele vai dar a intensidade, ele vai exprimir aumento, certo? Proporcional à quantidade de coisas. Ou seja, ele vai indicar números que são múltiplos de outros. Dobro, quíntuplo, triplo e assim sucessivamente. Os fracionários os numerais fracionários.
Veja, nós estudamos os numerais cardinais, os ordinais, os multiplicativos e agora os fracionários, tá? Os fracionários, eles vão indicar a diminuição. Se os multiplicativos exprimem aumentos, indica aumento, o fracionário, ele vai indicar a diminuição, ele vai diminuir a quantidade. Ele vai diminuir proporcionalmente a quantidade e o seu fracionamento, ou seja, a sua divisão, tá? Metade, terço, um décimo, e assim sucessivamente. Prestem bem atenção. Já os numerais coletivos, eles vão designar os conjuntos, ou seja, eles vão designar a quantidade exata, tá? Eles vão designar conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem aquele conjunto, tá? Dezena, quinzena, dúzia. Então, vamos lá, vamos só recapitular, tá? O que é o numeral cardinal? O numeral cardinal é aquele numeral que apenas nomeia o número dos seres. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, tá? Ele vai quantificar somente o nome dos seres, tá? Já os numerais ordinais, né? O nome já diz, ordinal, de ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Já os numerais multiplicativos, eles vão dar o aumento, certo? São aumentos proporcionais à quantidade. Dobro, triplo. Os numerais fracionários, eles indicam a diminuição. Se os numerais multiplicativos aumentam, os fracionários diminuem. Um terço, metade, um décimo. E os numerais coletivos, ou seja, quer dizer coletivo, muitos, grupos. Então, ele vai dar o número exato de indivíduos que compõem aquele grupo. Certo? Décimo, dezena, quinzena e assim vai. Entenderam? Agora, nós vamos ver as flexões desses numerais. Certo? Os números, o numeral, eles também se flexionam. Eles vão ser flexionados também. Tá? Então, vamos lá. Os numerais cardinais, eles vão variar em gênero, certo? Ou seja, em gênero masculino e feminino, certo? Se eles vão variar em gênero, ou seja, vai ser uma, uns, umas, certo? Aqui é onde está a variação de gênero dos numerais cardinais, certo? Uma, dois, duas. E eles indicam também centenas de 200, 200 em diante, 300, 300, 400, 400. Ou seja, ele sempre vai variar de acordo com o gênero. Eu tenho um exemplo, vamos lá.
Hoje nós temos 400 mulheres, nós temos 400 pessoas. Entenderam? Temos 400 homens na luta. Nós temos 400 mulheres na luta. Beleza? Já os cardinais, como milhão, bilhão, trilhão, variam em números. Ele não vai variar em gênero, vai variar somente em números. Ou seja, milhões, bilhões e trilhões. Ele só vai variar do singular para o plural. E não vai variar de gênero também. Certo? Os numerais ordinais, eles vão variar em gêneros e em números. Primeiro, segundo, milésimo. Primeira, segunda, milésima. Primeiros, segundos, milésimos. Primeiras, segundas, milésimas. Entenderam? Vou botar aqui para vocês entenderem melhor. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras, milésimos, milésimas, milésimo, milésima. Compreenderam? Então, vejam. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras, milésimos, milésimas. Milésimo, milésima. Certo? Os multiplicativos. Já os numerais multiplicativos, eles são invariáveis, certo? Quando atuam em funções substantivas. Ou seja, se eles estiverem obedecendo à função de um substantivo, quando eles vão atuar como um substantivo, né? Então ele vai ser invariável. Vejam um exemplo. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Vejam, fizeram o dobro. Quem faz alguma coisa, não é isso? Então, fizeram o quê? O dobro do esforço. Aqui, o dobro está como substantivo. Então, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Quem faz algo e quem consegue algo. Certo? Então, fizeram o quê? O dobro. Conseguiram o quê? O triplo. Certo? Então, eles vão ser invariáveis. Eles não vão ter variação nem de número nem de gênero. Tá bem? Quando os numerais multiplicativos atuam em funções adjetivas, ou seja, quando ele ocupa o lugar de um adjetivo, esses numerais, sim, eles vão se flexionar em gênero e número. Vejam um exemplo.
teve de tomar doses triplas do medicamento. Vejam, teve de tomar. Quem toma, toma algo. Doses triplas. Certo? Aqui é o adjetivo. Porque doses é o substantivo. E aqui é a qualidade do substantivo. Doses triplas. Tá? De quê? Do medicamento. Entenderam? Então, aqui, sim, ele vai sofrer alteração, tanto de gênero como de número. Entenderam? Os numerais fracionários. Vejam bem os numerais fracionários. Já os numerais fracionários, eles vão flexionar-se em gênero e número. Ou seja, os numerais fracionários sempre vão se flexionar em gênero e número. 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Vamos lá. 1/3. 2/3. 2/3 partes. Tá? 1/3 parte. Perceberam que aqui, ó, uma, duas, dois. Entenderam? Ou seja, eles variaram em número e em gênero. Tá bem? Já os numerais coletivos, eles flexionam somente em números. Vejam, os coletivos, eles não vão se flexionar em gênero. Eles só vão se flexionar em número. Prestem atenção. 1 dúzia, 2 dúzias. Entenderam? Eles não vão se flexionar em gênero. Mas em número, sim. Veja que aqui está no singular e aqui está no plural. Deu para entender? Agora nós vamos para o emprego dos numerais. Como é que a gente vai empregar esses numerais? Como é que a gente vai utilizar esses numerais, tá? Qualquer dúvida, gente, vocês podem colocar nos comentários que a gente vai respondendo, viu? Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utiliza-se os ordinais até décimo, certo? E a partir daí, os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Nunca antes, mas depois. Os ordinais, João Paulo II, Dom Pedro II, século VIII, canto IX. E os cardinais, Tomo XV, Luís XVI, e assim sucessivamente. Para designar leis, decretos, portarias, a gente vai utilizar o ordinal até o nono, tá? E depois do nono, a gente vai utilizar o cardinal de 10 em diante. Artigo 1º, artigo 10, artigo 9, artigo 21, tá? Quando nós formos designar os dias e os meses, utilizam-se apenas os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia,
que é tradicionalmente feito pelo ordinal. Ou seja, peraí, eu vou mostrar o exemplo para vocês. Chegamos ao dia 2 de setembro. Veja, chegamos ao dia 2, é um numeral cardinal, certo? Chegamos ao dia 1º de julho, ou seja, o dia 1º, ele é um numeral ordinal, porque indica a ordem. Primeiro dia do mês. A partir do segundo dia do mês, a gente usa o numeral cardinal. Tá bem? Ambos e ambas são considerados numerais. Vejam. Ambos e ambas, eles são considerados numerais. Eles significam um e outro. Ou seja, os dois, uma e outra, as duas. Certo? Um, outro. Uma, outra. Entenderam? Ou seja, aqui, ó, duas. As duas, os dois. E são largamente empregados para retomar pares de seres aos que já fazem referência. Ou seja, as duas alunas estão conversando. Ambas não param de falar. Entenderam? Pedro e João parecem ter finalmente perdido a importância. Desculpa. Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Prestem bem atenção. Ambos agora participam das atividades comunitárias do seu bairro. Ou seja, Pedro e João perceberam a importância. Ambos hoje participam. Tá? A forma ambos, ou seja, os dois, é considerada enfática, ou seja, a gente enfatiza que são os dois, que são ambos, todos. Atualmente, seu uso indica afetação. Ok? Bons estudos a todos, fiquem bem e até mais.